Não perca o volume 2 da coleção Astronomia e Astronáutica, Conhecendo o Sol, já disponível com exclusividade nas lojas da Amazon e também no Kindle Unlimited. O link para aquisição se encontra na descrição desse episódio. Adquirindo o e-book, você estará contribuindo para a manutenção do podcast. Têm a massa comparável à do Sol, mas são apenas ligeiramente maiores que a Terra, tornando-as muito densas. Elas são as estrelas anãs brancas. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. As estrelas anãs brancas são quentes e, em geral, do tipo espectral A ou B, com uma luminosidade muito fraca. As anãs brancas são os objetos resultantes do processo evolutivo de estrelas com até 10 vezes a massa solar, o que significa dizer que cerca de 98% de todas as estrelas evoluirão até a fase de anã branca. Entretanto, apenas 6% dos objetos na vizinhança do Sol são anãs brancas. Após terem se tornado gigantes vermelhas durante a fase de queima nuclear de hélio e hidrogênio, elas ejetarão sua camada externa, formando uma nebulosa planetária e deixando para trás um núcleo composto basicamente de carbono e oxigênio. Portanto, uma anã branca é uma estrela que já esgotou seu combustível nuclear. Embora esse núcleo seja 1000 vezes mais luminoso que o Sol e com uma temperatura efetiva que pode chegar a 150.000 Kelvin, ele não tem uma fonte de energia adicional e irá gradualmente irradiar sua energia e esfriar. Porém, esse processo de esfriamento é lento e demora bilhões de anos, até que ela esfrie o suficiente para deixar de ser visível, se tornando uma anã negra. Como o universo tem uma idade estimada de 13,7 bilhões de anos, elas ainda não tiveram tempo suficiente para esfriar a ponto de deixarem de ser visíveis. Uma anã branca típica tem cerca de 0,6 massas solares, com um tamanho algumas vezes maior que a Terra, o que faz das anãs brancas uma das formas mais densas de matéria, com uma média de 109 kg por centímetro cúbico, podendo chegar, em alguns casos, a 10 toneladas por centímetro cúbico, sendo superadas apenas pelas estrelas de nêutrons e buracos negros. Dessa forma, a gravidade na superfície é tão forte que uma nave espacial deveria ser acelerada a uma velocidade aproximada de 4.000 km por segundo para escapar do campo gravitacional desse objeto. Na Terra, essa velocidade é de 11 km por segundo. O exemplo mais conhecido de uma estrela anã branca é a acompanhante de Sirius, a mais brilhante das estrelas que pode ser observada da Terra. Friedrich Wilhelm Bessel supunha, já em 1884, devido a um movimento próprio e irregular de Sirius, que essa estrela tivesse um acompanhante que a circundasse e não fosse visível. O movimento próprio de Sirius apresenta uma interferência periódica de aproximadamente 50 anos. Em 1862, finalmente, o astrônomo Alvan G. Clark conseguiu descobrir um minúsculo ponto luminoso ao lado de Sirius, que revelou ser o tão procurado acompanhante. Mas, apesar de ser 10.000 vezes menos luminoso do que a estrela principal, a acompanhante possui uma massa 8% maior que a do Sol. Como esse corpo apresenta uma temperatura superficial relativamente elevada e uma baixa luminosidade,
só pode ter uma superfície pequena. Cálculos mais exatos demonstram que ele não é muito maior que o nosso planeta. Portanto, com um volume aproximado da Terra, possui mais ou menos a massa solar. Atualmente, há 8 anãs brancas detectadas em sistemas estelares próximos ao Sol. No entanto, as anãs brancas são bastante comuns, sendo encontradas em sistemas binários e aglomerados. Estrelas com temperaturas superficiais como as apresentadas por esses corpos celestes normalmente são brancas e, como têm um diâmetro pequeno, o astrônomo Willem Luiten decidiu chamá-las de anãs brancas em 1922. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.